Boa tarde, comunidade. O que vou relatar não é brincadeira, muito menos inventado. A paralisia do sono existe, sim. Isso aconteceu comigo há 5 anos. Hoje em dia não tenho mais paralisia do sono, mas durante 6 meses sofri com esse pesadelo. É horrível conviver, uma vez por semana, com a paralisia do sono. Eu já não aguentava mais. Na minha cabeça pensava que era pesadelo, até eu entender que era paralisia. Eu tinha o costume de dormir de barriga para cima. Uma certa noite eu acordei com alguém em cima de mim, me sufocando, apertando meu pescoço. Eu só mexia os olhos e vi um bicho preto. Tinha 2 chifres e era horrível. Comecei a ir ao psicólogo para saber se eu estava ficando louca. Eu ia ao psicólogo uma vez por mês, até ele me falar que eu estava sofrendo de paralisia do sono. Uma certa noite acordei sem poder respirar e vi novamente o bicho. Dessa vez ele ria do meu desespero. Nisso lembrei do que o meu psicólogo falou. Quando ver novamente, reze em voz baixa. Comecei a rezar e aquilo começou a sair de cima de mim. Uma semana depois, comecei a dormir de barriga para baixo para ver se tinha paz, mas foi pior. Isso sempre acontecia no mesmo horário, às 3 da manhã. Uma semana dormindo de barriga para baixo, senti um peso nas minhas costas. Tentei me virar, mas não consegui. Nisso escutei: "Você não vai conseguir." Comecei a rezar e a me virar. Foi aí que deu para eu me virar um pouco. Vi uma figura que parecia com o diabo, com chifres e sorrindo. O medo foi tão grande que levantei rapidamente da cama. Ele era gosmento, gente, horrível, feio e sem expressão. Eu não desejo paralisia do sono nem para o meu pior inimigo. Por isso, quando eu escuto relatos dos seus seguidores sobre paralisia do sono, eu acredito. Um abraço da Lu, sua fã. Há algo que eu sempre digo para as pessoas que conheço quando vão acampar. Principalmente se forem com crianças. Se vocês ouvirem um assobio durante a noite e todo mundo ao redor continuar dormindo, não saiam da barraca se já estiverem deitados. Não importa o quão familiar o som pareça. Não saiam. Vou explicar o porquê. Quando eu tinha uns 12 anos, meus pais me mandaram para um acampamento escoteiro em uma área de mata perto de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Eu era bastante tímido, daqueles garotos que preferem ficar em casa a socializar com pessoas que não conhecem. E a ideia do acampamento era justamente essa: me fazer sair um pouco e aprender a conviver com outros meninos fora do ambiente da família. Para mim, aquilo também era importante por outro motivo. Era a primeira vez que eu iria dormir longe de casa. A primeira vez que passaria uma noite sem meus pais por perto. O acampamento era de fim de semana. Os líderes usavam apitos para tudo. Chamar os grupos, avisar a hora das refeições e marcar o início das atividades. Já no primeiro dia eu me acostumei com aquele som como parte natural da rotina do lugar. Era algo que você escutava e automaticamente reagia, porque significava que alguma coisa estava acontecendo e era preciso prestar atenção. Na primeira noite fizeram uma fogueira. Cantamos, ficamos um tempo sentados ao redor do fogo conversando e depois cada grupo voltou para sua barraca. Estava frio e ainda dava para ouvir a lenha queimando ao longe enquanto eu entrava no saco de dormir. Demorei um pouco para pegar no sono porque o frio e os sons da floresta eram novidade para mim. Mas em algum momento o cansaço venceu. No meio da noite ouvi o apito. Foi um som curto, exatamente igual ao que os líderes usavam durante o dia. O mesmo tom e a mesma duração. Minha mente de garoto de 12 anos interpretou aquilo da única maneira que sabia. Alguma coisa tinha acontecido.
Talvez algum menino estivesse passando mal, ou talvez fosse alguma atividade surpresa, o tipo de coisa comum em acampamentos. Olhei em volta dentro da barraca. Todos continuavam dormindo. Esperei alguns segundos para ver se o apito tocava de novo, e então decidi sair para descobrir o que era. Segui o som até a área da fogueira. Lá havia um homem parado perto das brasas apagadas. Ele era muito alto. Muito mais alto do que qualquer um dos líderes adultos que eu lembrava ter visto. A princípio achei que fosse um deles, porque eu não tinha nenhuma outra referência para entender o que estava olhando. Comecei a me aproximar. Foi nesse momento que percebi que havia algo errado, mesmo que naquela idade eu não soubesse explicar exatamente o que. Eu não conseguia enxergar direito o rosto dele. Não era apenas sombra, nem a escuridão da mata cobrindo seu rosto de algum jeito. Era diferente. Como se a própria figura fosse feita de uma escuridão mais densa do que a noite ao redor. Mais escura do que qualquer escuridão normal. Como se absorvesse a pouca luz que existia, em vez de simplesmente não refletir. O mais difícil de explicar é que eu não senti medo. Pelo contrário, senti uma tranquilidade que hoje, olhando para trás, reconheço como algo completamente anormal para aquela situação. Era uma calma artificial, como se alguma coisa externa estivesse interferindo na maneira como eu percebia o que estava acontecendo. Parecia absolutamente normal estar ali, parado diante daquela figura no meio da floresta durante a madrugada. Como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. O homem falou comigo com uma voz muito grave. Perguntou qual era o meu sonho. Eu respondi sem pensar, da mesma forma imediata com que uma criança responde qualquer pergunta direta. Disse que queria ser bombeiro. Lembro perfeitamente disso porque naquela época da minha infância os bombeiros eram as pessoas que eu mais admirava na face da terra. A ideia de alguém entrar em lugares de onde todos os outros estavam fugindo me fascinava. Ele então disse que tudo tinha um preço. E eu, com a ingenuidade e a mentalidade de uma criança que não fazia ideia do que estava acontecendo, respondi que sim. Falei aquilo como qualquer criança falaria. Com convicção, mas sem compreender o peso real das palavras. Sem entender o significado. Então ele disse: "Trato feito." Depois se aproximou de mim. Segurou minha mão e me acompanhou de volta até a barraca. A mão dele estava quente. Tão quente que deveria ter queimado, mas naquele momento eu não senti dor nenhuma. Assim que entrei no saco de dormir, apaguei imediatamente. Como se alguém tivesse desligado um interruptor. Na manhã seguinte, um dos líderes perguntou o que tinha acontecido com a minha mão. Olhei para baixo. Havia uma queimadura marcada na palma da minha mão direita. Uma linha preta, comprida, como se algo extremamente quente tivesse permanecido em contato com a pele tempo suficiente para deixar uma cicatriz. Eu disse que tinha me machucado durante as atividades e ninguém deu muita importância. O restante do acampamento foi ótimo. Na verdade, acabou se tornando uma das melhores lembranças daquela fase da minha vida. É isso que torna tudo tão estranho. Com o passar dos anos, cresci e entrei para o Corpo de Bombeiros. Não foi algo forçado, nem uma decisão repentina. Era simplesmente o que eu queria fazer desde criança. Quando surgiu a oportunidade, eu a agarrei. E me saí bem desde o começo. Melhor do que seria esperado para alguém com tão pouca experiência. Com o tempo comecei a perceber certas situações difíceis de explicar. Incêndios em que a lógica dizia que ninguém conseguiria sair vivo, e eu encontrava o caminho certo quase por instinto. Momentos em que a estrutura de uma casa desabava segundos depois de eu conseguir retirar alguém de dentro. Recentemente resgatei uma senhora de um incêndio em uma casa. O coelho dela roeu os fios e causou o curto na fiação. Dias depois ela apareceu no quartel para me agradecer, algo que acontece de vez em quando e que sempre é especial nesse trabalho.
Enquanto conversávamos, ela olhou para minha mão e perguntou desde quando eu tinha aquela marca na palma. Contei toda a história. Achei que ela fosse sorrir e dizer alguma coisa sobre imaginação infantil. Mas ela ficou séria. Disse que aquilo não parecia uma queimadura comum. Segundo ela, era uma marca de pacto. Uma marca que certas crenças descrevem como o sinal deixado quando uma entidade faz um acordo com alguém. Ela explicou que essas entidades procuram especificamente crianças, porque são mais fáceis de convencer. Depois ela me disse algo em que penso até hoje. Talvez o pacto nunca tenha sido totalmente concluído. Justamente porque eu era menor de idade quando aconteceu. Segundo certas crenças, acordos feitos por crianças possuem um peso diferente. Como se a transação não fosse completamente válida, mas também não fosse completamente inválida. Como se tivesse ficado suspensa em algum ponto intermediário, que nenhum dos dois lados consegue encerrar de verdade. Não sei no que acreditar. Sou uma pessoa prática. Trabalho em uma profissão que exige clareza mental e decisões rápidas. Não é fácil aceitar que o que acontece comigo nos incêndios possa ter outra explicação além de treinamento e experiência. Mas existem noites em que olho para a marca na palma da minha mão e penso naquela noite na floresta. Na voz. No calor daquela mão que não doeu quando deveria ter doído absurdamente. E então uma dúvida volta à minha cabeça. Talvez eu nunca tenha sido tão bom nesse trabalho apenas por mérito próprio. Por isso digo novamente o que falei no começo. Se algum dia vocês estiverem na mata e ouvirem um assobio durante a noite, fiquem dentro da barraca. Não importa se o som parece igual ao dos líderes. Não importa se parece uma emergência. Não saiam. Até hoje eu não sei o que trouxe de volta comigo. Desde criança, coisas estranhas aconteciam comigo durante a noite. Nunca fui alguém que falasse muito sobre isso, porque na minha casa tudo era tratado como algo meio normal. Minha mãe era daquele tipo de pessoa que dizia para eu rezar, e pronto, enquanto meu pai falava que provavelmente eram sonhos, ou que eu devia parar de assistir filmes que me assustavam. Mas havia uma coisa específica que aconteceu comigo durante vários anos, e que até hoje eu lembro perfeitamente. Eu via uma senhora. Muitas vezes. Eu acordava no meio da madrugada e bum! Ela simplesmente já estava ali. Às vezes sentada em uma cadeira, às vezes parada perto da janela e outras perto da porta. Ela nunca dizia nada. Apenas ficava ali. Era uma senhora já idosa, muito magra, de cabelos pretos, embora já tivesse algumas partes brancas. Usava uma espécie de vestido ou camisão longo, e havia algo estranho em seu rosto que eu nunca conseguia entender direito. E não era como se ela fosse deformada ou algo grotesco assim. Simplesmente parecia que eu nunca conseguia vê-la por completo, como se estivesse olhando para ela através de algo embaçado, como se uma parte do rosto dela estivesse sempre borrada. E embora eu sentisse muito medo, havia algo estranho em tudo aquilo, porque eu era criança e muitas vezes nem sabia se estava acordado ou sonhando. O pior era que parecia que ela me observava. Nunca fazia nada além disso. Apenas ficava ali, olhando. Com o tempo, aquilo parou de acontecer. Eu cresci, entrei no ensino médio, depois na faculdade, comecei a trabalhar, e aos poucos essas coisas ficaram para trás. Quase deixei de me lembrar delas. Às vezes eu recordava e pensava que provavelmente tinham sido sonhos estranhos ou algum tipo de paralisia do sono. E sinceramente essa explicação me parecia suficiente. Aquela velha história de que o morto subia em cima. Há pouco mais de um ano comecei a ouvir relatos de terror.
Claro que eu já conhecia histórias e lendas antes, mas passei a criar o hábito de escutá-las enquanto dirigia, fazia coisas em casa ou quando tinha algum tempo livre. Eventualmente conheci os relatos aqui do canal. Depois comecei a ouvir muitos outros canais também, um atrás do outro. Acabei ficando meio obcecado. Cheguei naquele ponto em que esperava ansiosamente ter um tempo livre só para colocar os fones e ouvir histórias por horas. Os domingos são meus dias de descanso. Moro sozinho e normalmente aproveito para limpar a casa, pedir alguma comida ou simplesmente ficar deitado mexendo no celular por horas. Sem perceber, os domingos acabaram virando meus dias de ouvir histórias de terror. E foi justamente aí que as coisas estranhas começaram. No começo pensei que não tivesse relação alguma. A primeira vez que aconteceu, tive uma paralisia do sono. Naquele domingo à noite, senti novamente aquela sensação de o morto subir. Abri os olhos no meio da madrugada e senti algo que muita gente descreve exatamente da mesma forma. Falo de quando você sabe que há alguém no seu quarto. Naquele momento, eu não vi nem ouvi nada, mas eu sabia. Abri os olhos e senti uma presença. E senti um medo horrível. Tentei me mexer e não consegui, até que de repente despertei completamente. Levantei, bebi água e segui minha vida normalmente. Na semana seguinte, depois do meu dia ouvindo relatos, aconteceu de novo. Depois outra vez. E mais outra. O estranho é que aquilo nunca tinha acontecido comigo antes, e comecei a perceber algo ainda mais estranho. Só acontecia depois daqueles dias em que eu passava horas ouvindo histórias. Eu mesmo ria disso, porque me lembrava dos comentários que via em vídeos ou grupos, onde as pessoas diziam que coisas estranhas aconteciam depois de ouvir relatos. No começo eu achava aquilo absurdo. Pensava que se ouvir histórias realmente atraísse alguma coisa, então todos nós estaríamos amaldiçoados. Milhões de pessoas. Além disso, sempre acreditei que quando você escuta algo assustador, seu cérebro começa a brincar com você. Faz você ligar pontos que não têm relação e encontrar explicações sobrenaturais onde elas não são necessárias. Mas as coisas continuaram acontecendo. Uma noite acordei sentindo como se alguém estivesse sentado nos pés da minha cama. Não vi nada, mas senti até o colchão afundado. Em outra noite ouvi uma respiração bem baixa, como alguém respirando pelo nariz perto de mim. Achei que fosse imaginação, até chegar a noite que me fez escrever este relato. Eu ainda não tinha ouvido a história 1 do episódio 5. Vi que era grande e pensei que seria melhor ouvir com o tempo. Naquele domingo ouvi a história inteira. Já era tarde quando terminei. Desliguei a televisão, coloquei o celular para carregar e fui me deitar. Eu nem estava com medo. Na verdade, dormi bastante rápido assim que me deitei. E assim que peguei no sono, aconteceu. Nem foi no meio da madrugada, como das outras vezes. A sensação veio imediatamente. Aquela sensação horrível, como se algo estivesse me esmagando e eu não conseguisse me mover. Abri os olhos e vi meu quarto escuro, mas me senti mais consciente do que nas outras vezes. Mais acordado. Eu conseguia ouvir um carro passando na rua. Conseguia ouvir um cachorro latindo ao longe. Então senti algo no pé. No dedão do pé direito. Pensei que fosse o cobertor, mas aconteceu de novo. Senti algo úmido. Uma pressão estranha. Minha cabeça estava meio inclinada por causa do travesseiro e eu não conseguia movê-la. Então tentei olhar para baixo apenas com os olhos. E foi aí que eu a vi. Havia uma senhora na minha cama. Era ela. Eu a reconheci imediatamente. Os cabelos pretos. O rosto estranho. A pele pálida. Era a mesma senhora que eu via quando era criança. Ela estava sentada aos pés da minha cama e estava lambendo o dedão do meu pé direito. Tentei me mexer.
Tentei gritar. Tentei fazer qualquer coisa, mas não conseguia. Tentava acordar e não conseguia. Sentia as lágrimas escorrendo por um lado do meu rosto enquanto continuava olhando para aquela cena doentia. Então senti uma dor muito forte. Uma dor repentina, como uma picada intensa. E acordei. Levantei de um salto e acendi a luz. Olhei embaixo da cama. Fui ao banheiro. À cozinha. Revirei todo o apartamento e não havia ninguém. Mas fiquei tão assustado que peguei um travesseiro e fui dormir na sala. Embaixo do meu apartamento existe uma lanchonete que fecha muito tarde, e naquela noite ela ainda estava aberta. Eu conseguia ouvir os pratos, as conversas das pessoas e os carros passando. Normalmente barulho me incomoda muito quando quero dormir. Mas naquela noite aquilo me tranquilizou. Eu sentia que havia vida lá fora. Sentia que se algo acontecesse comigo eu poderia sair, pedir ajuda ou simplesmente ver outra pessoa viva. Na manhã seguinte entrei no banho para me preparar para o trabalho. Eu já nem estava pensando mais naquilo. Estava passando o shampoo quando levantei o pé porque sentia um incômodo. Olhei para o dedão e fiquei encarando por alguns segundos, porque não entendia o que estava vendo. Havia uma marca. Uma meia-lua formada por pequenos pontos. Marcas de dentes. Agradeço muito pelos momentos de entretenimento e por toda a companhia que suas histórias me proporcionaram. Porém, vou ficar um tempo sem ouvir o programa à noite, na esperança de que tudo melhore. Um abraço para todos. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, comunidade. Em 2023 me mudei para o Uruguai e no fim de 2025 decidimos voltar para Minas. Reencontrar amizades e rostos conhecidos de toda a vida sempre foi algo muito bonito para mim, principalmente porque durante muitos anos fiz parte do comitê de bairro. Então é comum que quando encontro vizinhos já idosos na rua, eles me contem situações de todo tipo que acontecem em seus prédios e me peçam ajuda ou simplesmente algum conselho. Há 2 semanas aconteceu algo comigo que eu não quis contar para ninguém, porque nem eu mesma sabia como explicar. Eram por volta das 6 da tarde e eu saí para passear com minhas cachorrinhas, como sempre. A avenida onde moro é muito movimentada. Os vizinhos vão chegando do trabalho, outros saem para comprar pão em uma barraca que se instala todas as tardes na calçada, que além de ser bem larga, faz com que muita gente fique ali parada conversando. Também sempre há um senhor em um triciclo vendendo frutas e doces. Carros passam o tempo todo. É uma avenida muito viva. Quando cheguei bem em frente à barraca de pão, vi Dona Luzia. Era impossível não reconhecê-la. Ela sempre usava uma saia longa até os tornozelos, uma blusa velha e maquiagem em excesso. Batom vermelho passado muito além do contorno natural da boca, sombra azul fortíssima, olhos bem delineados, cílios exagerados, sobrancelhas pretas desenhadas e uma peruca lisa com franja, quase sempre loira, embora às vezes fosse ruiva. Além disso, usava um chapéu de palha adornado com uma flor amarelada de plástico. Ela sempre carregava um carrinho de compras cheio de bolsas de lona e sabe-se lá quantas outras coisas. Eu sempre imaginei Dona Luzia como uma espécie de palhacinha. Além disso, ela era famosa entre os vizinhos porque passava o tempo gritando palavrões para as pessoas pelas janelas do apartamento, principalmente para as mulheres. Saiam daqui, suas vacas! Vou dar uns tiros em vocês. Muitas vezes ninguém sequer conseguia vê-la, só se ouviam os gritos vindo de dentro do apartamento. Dona Luzia passava longos períodos completamente sozinha.
Ninguém parecia cuidar dela e honestamente todos nós presumíamos que ela tinha algum problema mental. Por isso fiquei surpresa ao vê-la tão tranquila naquela tarde. Quando nossos olhares se cruzaram, ela sorriu. E eu nunca tinha visto Dona Luzia sorrir. Ela disse: "Ah, que cachorrinhos bonitos os seus." E o que ainda hoje me inquieta mais é que minhas cachorrinhas se aproximaram dela sem medo algum. Não havia nada estranho. Até falei: "Cumprimentem a Dona Luzia, meninas." Ela estendeu a mão e minha chihuahua, Lulu, ficou sobre as duas patas para receber carinho. Depois as outras duas também se aproximaram. Tudo foi muito rápido, mas lembro perfeitamente que não senti nada negativo, nada pesado e nada estranho. Pelo contrário. Pela primeira vez vi Dona Luzia relaxada, tranquila, como se já não estivesse irritada com ninguém. Antes de ir embora, falei: "Tenha uma boa tarde, Dona Luzia." E continuei caminhando. Não voltei a pensar muito nisso até alguns dias atrás. Uma vizinha comentou comigo que pessoas desconhecidas andavam fazendo perguntas sobre um apartamento abandonado em um prédio onde ela sequer mora. Ela me pediu que, se eu encontrasse a representante daquele bloco, avisasse a ela. E foi o que fiz ontem, quando a encontrei. Mas durante a conversa, ela me disse bem ali na entrada do prédio: "O único apartamento abandonado é o da senhora Luzia." Perguntei o que ela queria dizer com aquilo. "Ah, você não estava sabendo? Ficamos muitos dias sem vê-la entrar ou sair. Começamos a nos preocupar e perguntamos ao rapaz da limpeza. Porém, ele disse que também não havia e que talvez tivesse ido embora com a família." Ela continuou: "Os dias foram passando e toda vez que alguém passava pela porta do apartamento dela, sentia um cheiro muito estranho. Cheiro de gás e de ovos podres. Quando ela disse isso, senti um nó no estômago, embora ainda não entendesse o motivo. Então ela prosseguiu: "O cheiro estava tão horrível que chamamos a polícia. Eles só queriam bater na porta e ir embora rápido, mas insistimos muito porque pensamos que podia ser um vazamento ou algo pior. Finalmente arrombaram a porta e encontraram Dona Luzia em estado muito ruim. Depois chegaram os peritos e disseram que ela já estava morta havia pelo menos 10 dias. Dona Luzia tinha quase 80 anos. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Então perguntei para minha vizinha: "Espera, quando isso aconteceu?" E ela respondeu algo que até hoje não consigo tirar da cabeça: "Ah, isso já faz tempo. Uns 2 anos." A única coisa que consegui fazer foi ficar em silêncio, pensando naquela tarde em que vi Dona Luzia acariciando minhas cachorrinhas no meio daquela avenida cheia de gente, como se ainda estivesse viva, igual a qualquer um de nós. Não é a primeira vez que alguém que já morreu se manifesta, mas foi a segunda vez que encontrei alguém que já não está neste plano e que parecia absolutamente normal, como se ainda estivesse vivo. Conhecer Griselda na universidade moldou completamente meus dias como estudante aqui no México. Fiquei apaixonado por ela durante muito tempo, antes de finalmente criar coragem para chamá-la para sair comigo. Nós fazíamos coisas que eu nunca tinha experimentado antes. Ela era uma pessoa aventureira, questionava qualquer regra e qualquer figura de autoridade. Estudávamos jornalismo na Faculdade de Ciências Políticas. Depois das aulas, íamos até o espaço escultórico para conversar sobre livros e ler os poemas que ela escrevia. Para quem não conhece o espaço escultórico, é uma exposição ao ar livre de esculturas monumentais que faz você se sentir minúsculo. A instalação principal é um anel de blocos de concreto que rodeia uma cratera de rocha vulcânica. Vista de cima, parece uma boca aberta, com 64 prismas gigantes apontando para o céu.
A escala daquele lugar era absurda. Apesar de ficar dentro do campus da cidade universitária, você realmente se sentia no meio de uma reserva ecológica infinita, completamente isolado das faculdades. Mesmo com a avenida passando perto dali, a densidade das pedras e toda aquela vegetação engoliam o som dos carros de um jeito estranhíssimo, deixando o enorme jardim mergulhado em silêncio total. Do alto das pedras era possível ver outras esculturas, que podiam ser visitadas através de trilhas de pedra que desapareciam entre a vegetação densa. As outras peças da exposição eram feitas de metal e tinham cores vibrantes, escondidas no meio da paisagem rochosa, o que fazia o espaço parecer ainda maior e mais vazio. O detalhe é que, por ser uma área protegida e com acesso controlado, o lugar fechava cedo. No meio da tarde, os seguranças começavam a retirar todo mundo e o espaço ficava completamente abandonado e desconectado do resto da cidade universitária. Naquele dia, fomos até o círculo e estávamos sentados na parte mais alta de um dos monólitos. Gris tinha levado um binóculo, um pequeno caderno e um estojo cheio de lápis de diferentes espessuras. Ela desenhava os pássaros que observava com o aparelho, enquanto eu a observava completamente fascinado. Um alarme tocou em um relógio curioso, em formato de coração que ela usava no pulso. Faltavam 20 minutos para as 4 da tarde. A qualquer momento, os seguranças começariam a passar. Os apitos deles ecoavam enquanto percorriam o circuito das esculturas, verificando se não havia ninguém nas instalações depois do horário de fechamento. Griselda conhecia um lugar onde podíamos nos esconder até os guardas irem embora. Foi um momento estranho e divertido, porque estávamos escondidos à plena vista. O pessoal da segurança passou na nossa frente 2 vezes e não nos viu. Poucos minutos depois, o silêncio tomou conta do lugar. Sumiram as vozes, os passos e os ruídos de qualquer pessoa. Restaram apenas o canto de algumas aves, o vento balançando as árvores e o zumbido distante da cidade. Eu estava prestes a pular do galho da árvore onde estávamos sentados, mas Griselda segurou meu braço. Uma pessoa passou diante de nós. Não era da segurança, nem outro estudante escondido para ficar mais um tempo no parque. Parecia um professor, ou talvez alguém da administração. Ficamos em silêncio, e aquela pessoa também não nos viu. Griselda acompanhou o homem com o binóculo, até ele desaparecer entre a vegetação. Então ela saltou para o chão e me puxou pela mão naquela direção. Disse que tinha visto outra coisa, mas não me contou o que era. Caminhávamos despreocupados até ouvirmos barulhos atrás de nós. Nos escondemos outra vez. Vinham 3 pessoas. Não nos viram porque não estavam procurando ninguém entre as árvores, e sim indo para algum lugar específico. Outros 2 homens, que vinham mais atrás, acompanhavam um terceiro que carregava uma caixa de papelão cheia de furos, provavelmente com algum animal vivo dentro. Não vou dizer que eles tinham exatamente cara de quem mexe com magia negra, mas foi isso que pensei naquele momento. E Griselda pareceu pensar a mesma coisa. Aquilo só a incentivou ainda mais a seguir aquelas pessoas para descobrir onde estavam indo. Ela ainda escondia de mim algo que tinha visto no binóculo, mas eu descobriria sozinho antes das 5 da tarde. Uma trilha improvisada, formada pelo constante vai e vem de pessoas, nos levou até uma espécie de anfiteatro que, aliás, eu nunca tinha visto em nenhuma das minhas caminhadas pelo espaço escultórico. No centro daquele anfiteatro havia mais pessoas, uma mesa e uma fonte de pedra. A mesa tinha uma toalha branca, uma bandeja de aço inoxidável marcada com símbolos, um aparelho de som e nada mais. Mas antes da cerimônia começar, colocaram também o animal ao lado da mesa. "Vão sacrificar ele!" Griselda disse quase gritando. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu tinha a sensação de que podiam nos ouvir. De onde estávamos conseguíamos ver quase todos. Como a maioria permanecia de costas,
Eles não conseguiam nos enxergar, exceto os que estavam diante da mesa, conduzindo o ritual. Griselda disse que um deles era o reitor. Eu não conseguia acreditar. Mesmo conhecendo o rosto dele, daquela distância era difícil distinguir as feições. E eu não conseguia entender o que uma pessoa como aquela estaria fazendo em um lugar como aquele. As pessoas começaram a discursar para os presentes, que pareciam ser outros professores. Alguns usavam jalecos brancos. Na verdade, todos tinham aparência de médicos. Falaram sobre a universidade, sobre história, recitaram o lema da máxima casa de estudos e então começou a carnificina. Não vou entrar em detalhes porque, para ser sincero, fechei os olhos e tampei os ouvidos. O que aconteceu ali deve ter sido horrível, mas eu não vi. Mesmo de longe dava para sentir o cheiro de sangue. E também era possível enxergar um reflexo tremendo dentro da bandeja de aço inoxidável. O que aconteceu em seguida fechou um círculo que eu nem sabia que estava aberto. Alguém usando um avental branco fechado até a altura da cabeça como um capuz, apareceu carregando um monte de folhas de papel. Então lançou tudo para o alto, tentando fazer com que voassem em todas as direções. As folhas giraram no ar e levaram alguns segundos até cair no chão. Quando a última tocou o solo, os presentes explodiram em aplausos e comemorações. "O que acabou de acontecer?" perguntei. Griselda sabia. Ela sabia muito mais coisas do que eu e do que qualquer pessoa que eu conhecia até então. São as aplicações para as especialidades de medicina. Perguntei do que ela estava falando. "Você precisa prestar atenção." Ela respondeu, me repreendendo. As folhas haviam caído dentro da bandeja cheia de sangue e imediatamente ficaram tingidas de vermelho. Uma pessoa de terno pegou os papéis e começou a ler os nomes, enquanto os presentes faziam reverências. Essas folhas escolheram os aspirantes às especialidades. "Você pode me explicar isso de um jeito que eu entenda?" perguntei, devolvendo a bronca. Existe uma prova para o equivalente à pós-graduação em medicina, mas pouquíssimas pessoas conseguem aprovação para a especialidade que desejam. Segundo Griselda, sempre existiu o boato de que a correção desses exames acontecia praticamente no acaso. Era algo que todos comentavam, mas que jamais foi comprovado porque isso destruiria nomes considerados respeitáveis. Depois de pesquisar um pouco, descobri que isso ocorre no mundo todo. É macabro pensar até onde as pessoas podem chegar. De qualquer forma, esse é o relato que tinha para desabafar. Desde pequena, a gente costumava ir para o sítio dos meus avós. Nós somos do interior de Goiás, de uma cidade pequena perto de Jataí, e o sítio deles ficava seguindo por uma estrada de terra que atravessava fazendas e plantações. Aquela região era, e acho que ainda é, cheia de pastos, mata e propriedades afastadas. Fazendo as contas, isso deve ter acontecido por volta do ano de 2002, quando meus pais, minhas duas irmãs e eu fomos passar um fim de semana lá. Gostaria de começar dizendo que desde crianças já escutávamos histórias sobre bruxas aparecendo por aquelas bandas, aquelas famosas bolas de fogo, duendes e coisas do tipo. Mas pelo menos até então, nem meus pais, nem minhas irmãs, nem eu, jamais havíamos vivido qualquer experiência parecida com aquilo. Eu já tinha 12 anos. E minhas irmãs eram mais novas. Mesmo sendo a mais velha, meus pais nunca haviam me contado muita coisa sobre esses assuntos. Quem falava mais eram meus avós. As histórias deles vinham desde a época em que compraram o sítio. Diziam que viam duendes e que alguns vizinhos também haviam sofrido quando chegaram ali, porque essas criaturas faziam travessuras nas propriedades. Eram sempre relatos desse tipo.
Mas, conforme fomos crescendo, começamos a ouvir menos esse tipo de história. Naquela noite, depois de passarmos uma tarde tranquila, agradável e, como sempre, muito bonita, fomos dormir por volta das 10 da noite. Já estava tudo apagado, e naquela época, pelo menos naquela região, as coisas eram mais tranquilas em relação à segurança. O terreno também era bastante afastado. Se precisássemos sair no meio da madrugada para ir ao banheiro, podíamos fazer isso sem muito problema, desde que não demorássemos demais e alguém estivesse atento à nossa volta. Isso porque o banheiro do sítio ficava a uns 10 metros da casa, atravessando o quintal. Mesmo assim, por costume, nunca tivemos medo de sair naquele horário. Só que naquela noite, eu saí sozinha para ir ao banheiro por volta das 11 da noite. Todos já estavam dormindo. Saí da casa, atravessei o quintal de terra e cheguei ao banheiro, que já não era mais uma simples latrina, mas um quartinho pequeno, bem construído. Quando entrei e fui fechar a porta, senti que alguma coisa não deixava. Comecei a puxar a porta para dentro em minha direção. Aquilo nunca tinha acontecido antes. Nos primeiros segundos pensei que talvez alguma coisa tivesse prendido a porta e eu não tivesse percebido. Então comecei a fazer mais força. Eu puxava e nada. Mas não era só isso. Comecei a sentir como se alguma coisa estivesse puxando a porta do lado de fora. Foi aí que usei toda a força que tinha para fechar de vez. Só que no momento em que consegui empurrá-la, não senti o impacto normal da porta batendo no batente de metal. Em vez disso, senti como se ela tivesse pressionado algo macio, impedindo que fechasse completamente. E então ouvi um grito. Um som agudo e horrível vindo do lado de fora. Era como uma mistura do grito de um porco com o choro desesperado de um bebê. Desculpa, gente, mas é a forma mais próxima que consigo descrever. Aquilo me assustou pra caramba que, num impulso, consegui fechar a porta completamente. Continuei a segurando com tanta força que quase caí para trás. Tranquei o banheiro e fiquei ouvindo aquela coisa gritando do lado de fora. Logo depois vieram os passos. Os gritos cessaram, mas comecei a ouvir vários passinhos correndo pela terra do quintal, como se fossem os de uma criança pequena rodeando o banheiro. Depois ouvi aquilo se afastando. Eu fiquei tão apavorada que até perdi a vontade de fazer o que tinha ido fazer ali. Esperei até não ouvir mais nada e saí correndo do banheiro. Assim que saí, vi meu avô parado na porta da casa, me esperando e fazendo sinais para que eu fosse até ele. Nem pensei duas vezes. Corri desesperada pelo quintal, rezando para que aquela coisa não viesse atrás de mim. Quando cheguei perto, meu avô me abraçou e eu comecei a dizer, completamente assustada, que alguma coisa tinha tentado me assustar. Disse que algo não me deixava fechar a porta. Foi então que ele me disse para me acalmar. Ele contou que tinha visto aquilo do lado de fora do banheiro. Antes de me explicar qualquer coisa, perguntou se eu tinha conseguido fazer o que precisava. Respondi que não. Então ele perguntou se eu queria voltar ao banheiro e disse que ficaria me esperando do lado de fora para eu não ir sozinha. Eu aceitei. Fomos até lá. Ele ficou parado a alguns metros de distância e dessa vez não ouvi mais nada. Quando voltamos para dentro da casa, ele me disse calmamente: "Filha, não quero te assustar, mas isso serve para você tomar mais cuidado por aqui, principalmente nessas horas da noite. Aquilo que tentou entrar aí com você é justamente o que eu e sua avó contamos há tantos anos. Era um desses duendes. Você não chegou a ver ou viu?" Ainda muito assustada, respondi que não. Disse que só ouvi os gritos daquela coisa como um animal quando consegui fechar a porta, e que parecia que ela segurava a porta para impedir que eu fechasse. Então meu avô caiu na gargalhada. Até hoje eu lembro daquela risada. Eu obviamente não tinha feito aquilo por mal, mas também não fazia ideia do que estava do outro lado da porta,
nem do que aquela coisa poderia ter feito se tivesse conseguido entrar. Meu avô, ainda rindo, disse que provavelmente o duende não voltaria tão cedo depois da mão esmagada que eu tinha dado nele ao fechar a porta. Naquela noite ele me explicou que nunca devemos sair por aí tentando machucar qualquer criatura que possa existir por aquelas bandas, mas que minha reação tinha sido completamente natural. Disse que ele e minha avó só haviam passado por pequenas travessuras desses seres quando se mudaram para o sítio, mas que ele acreditava que também existiam criaturas parecidas com intenções muito piores. Por isso pediu que dali em diante nós não saíssemos mais sozinhas de madrugada para ir ao banheiro. Se precisássemos sair, deveríamos avisar alguém. Apesar do medo que aquilo me deixou, as palavras do meu avô acabaram me tranquilizando um pouco. Mesmo assim, por um tempo, pedi aos meus pais que não nos levassem mais ao sítio, porque depois contei tudo o que tinha acontecido. Quando voltamos a ir para lá, as coisas já eram diferentes. Seguimos exatamente o conselho do meu avô. Nunca mais sair sozinha de madrugada para o banheiro, caso algum duende estivesse andando por ali, procurando alguma maldade para fazer.